Olá, queridos e queridas. Eu estou contando, a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu, e hoje a história é O Rico e Lázaro. Jesus está falando a seus discípulos sobre o uso correto das riquezas materiais, explicando que não podemos ser escravos delas e ao mesmo tempo ser escravos de Deus. Os fariseus também estão escutando isso e começam a zombar de Jesus porque são amantes do dinheiro. De modo que ele lhes diz: vós sois os que vos declarais justos perante os homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque aquilo que é altivo entre os homens é uma coisa repugnante à vista de Deus. Chegou o tempo para se inverter a situação daqueles que são ricos em bens do mundo, em poder político e em controle e influência religiosas. Eles hão de ser rebaixados. No entanto, as pessoas que reconhecem sua necessidade espiritual hão de ser enaltecidas. Jesus indica essa mudança ao prosseguir dizendo aos fariseus: a lei e os profetas existiram até João o Batizador. Dali em diante, o reino de Deus está sendo declarado como boas novas, e toda sorte de pessoa avança impetuosamente em direção dele. Deveras, mais fácil é passar em céu e terra do que passar sem cumprimento uma só partícula de uma letra da lei. Os escribas e os fariseus orgulham-se de sua professa aderência à lei de Moisés. Lembre-se de que quando Jesus milagrosamente deu visão a certo homem em Jerusalém, eles se gabaram: nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés. Mas agora, a lei de Moisés já cumpriu seu objetivo, intencionando de conduzir os humildes ao Rei designado por Deus, que é Jesus Cristo. De modo que com o começo do ministério de João, toda sorte de pessoa, especialmente os humildes e os pobres, esforçam-se para se tornar súditos do reino de Deus. Visto que a lei mosaica está então sendo cumprida, eliminar-se-á a obrigação de guardá-la. A lei permite o divórcio por vários motivos, mas Jesus diz agora: todo aquele que se divorciar de sua esposa e se casar com outra, comete adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada do marido, comete adultério. Como essas declarações devem irritar os fariseus, especialmente visto que permitem o divórcio à base de diversos motivos. Continuando com suas observações, aos fariseus, Jesus conta uma ilustração sobre dois homens cuja condição social ou situação por fim mudou dramaticamente. Consegue discernir quem são representados por esses homens e o que significa a inversão da sua respectiva situação? Mas certo homem era rico, explica Jesus, e costumava cobrir-se de púrpura e de linho, regalando-se de dia a dia com magnificência. Mas certo mendigo, de nome Lázaro, costumava ser colocado junto ao seu portão,
estando cheio de úlceras e desejoso de saciar-se com as coisas que caíam da mesa do rico. Sim, também os cães vinham e lambiam as suas úlceras. Jesus usa aqui o rico para representar os líderes religiosos judaicos, incluindo não só os fariseus e os escribas, mas também os saduceus e os principais sacerdotes. São ricos em privilégios e oportunidades espirituais e comportam-se como aquele rico. Sua vestimenta de púrpura régia representa sua posição favorecida, e o linho branco significa que eles se consideram justos. Esta orgulhosa classe do rico encara as pessoas pobres comuns com total desprezo, chamando-as de Unhareds, ou povo da terra. O mendigo Lázaro representa, pois, essas pessoas, as quais os líderes religiosos negam o devido nutrimento e privilégios espirituais. Portanto, assim como o Lázaro, cheio de úlceras, as pessoas comuns são menosprezadas como espiritualmente doentes e dignas de se associarem apenas com os cães. No entanto, os da classe de Lázaro têm fome e sede de alimento espiritual, e por isso se encontram junto ao portão, procurando receber quaisquer míseras migalhas de alimento espiritual que porventura caiam da mesa do rico. Jesus passa agora a descrever mudanças na condição do rico e do Lázaro. Quais são essas mudanças e o que representam? O rico representa os líderes religiosos, favorecidos com privilégios e oportunidades espirituais. E Lázaro, o povo comum, faminto de nutrição espiritual. Jesus continua o seu relato descrevendo uma mudança dramática nas circunstâncias desses dois homens. Ora, no decorrer do tempo, diz Jesus, morreu o mendigo e foi carregado pelos anjos para a posição junto ao seio de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. E no Hades, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão de longe, e Lázaro com ele na posição junto ao seio. Visto que o rico e Lázaro não são pessoas literais, mas simbolizam classes de pessoas, logicamente, a morte deles também é simbólica. O que simboliza ou representa a morte de cada um deles? Jesus acabou de indicar uma mudança nas circunstâncias, dizendo que a lei e os profetas existiram até João o Batizador, mas que dali em diante o reino de Deus estava sendo declarado. Portanto, é com relação à pregação de João e de Jesus Cristo que tanto o rico como o Lázaro morrem quanto à sua circunstância ou condição anterior. Os da humilde e arrependida classe de Lázaro morrem para a sua anterior condição espiritualmente despojada e entram numa posição de favor divino, ao passo que antes procuravam junto aos líderes religiosos o pouquinho que caísse da mesa espiritual. Agora, as verdades das Escrituras apresentadas por Jesus suprem as suas necessidades. São assim levados para a posição junto ao seio, ou situação favorecida do Abraão maior, que é Jeová Deus. Por outro lado, os que compõem a classe do rico
venha a estar sob o desfavor divino, devido à persistente recusa de aceitarem a mensagem do reino ensinada por Jesus. Desta forma, morrem para com a sua posição anterior de aparente favor. De fato, fala-se deles como estando em tormento figurativo. Ouça o que diz o rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro mergulhe a ponta de seu dedo em água e refresque a minha língua, porque eu estou em angústia neste fogo intenso. O que atormenta os indivíduos da classe do rico são as mensagens de julgamento ardente de Deus, proclamada pelos discípulos de Jesus. Querem que os discípulos desistam de declarar estas mensagens, dando-lhes assim certa medida de alívio de seus tormentos. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que recebeste plenamente as tuas boas coisas no curso da tua vida, mas Lázaro, correspondentemente, as coisas prejudiciais. Agora, porém, ele está tendo consolo aqui, mas tu estás em angústia. E além de todas essas coisas, estabeleceu-se um grande precipício entre nós e vós, de modo que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem podem pessoas passar de lá para nós. Quão justo e apropriado é que tal reversão dramática ocorra entre a classe de Lázaro e a do rico. A mudança nas condições ocorre poucos meses depois, em Pentecostes de 33 EC, quando o velho pacto da lei é substituído pelo novo pacto. Fica então inequivocadamente claro que os discípulos, não os fariseus e outros líderes religiosos, são os favorecidos por Deus. O grande precipício que separa o simbólico rico dos discípulos de Jesus, portanto, representa o julgamento imutável e justo de Deus. A seguir, o rico pede ao pai Abraão: envia Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Assim o rico admite que tem uma relação mais íntima com outro pai, que na verdade é Satanás, o diabo. E o rico pede a Lázaro que amenize as mensagens de julgamento de Deus, para que seus 5 irmãos, seus aliados religiosos, não sejam colocados neste lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas, que escutem a estes. Sim, para que os 5 irmãos escapem dos tormentos, tudo o que tem a fazer é acatar os escritos de Moisés e dos profetas, que identificam a Jesus como o Messias, e daí se tornar discípulos de Jesus. Mas o rico objeta: não assim, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Contudo disse-lhes: se não escutam Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos se alguém se levantar dentre os mortos. Deus não fornecerá sinais ou milagres especiais para convencer as pessoas. Para granjear o seu favor, eles devem ler e aplicar as Escrituras. Bom, então, né, essa é a história de hoje, mostrando aqui, né, primeiro, Jesus, né, fala aos seus discípulos, né, a justa medida do valor que se deve se dar aos bens materiais. Nós necessitamos dos bens materiais, né, para a nossa sobrevivência, para o nosso conforto, né, para as nossas vestimentas, enfim, para a nossa alimentação,
né, para a nossa moradia, para as nossas realmente, inclusive até mais coisas, né, nossa diversão, viagens, enfim, realmente, né, precisamos. Só que o que Jesus fala aqui, né? Ele diz que se dê a justa medida para as coisas, né? Que nem os líderes religiosos são extremamente e estritamente materialistas. E eles vêm com esse favorecimento espiritual do conhecimento, né, das leis de Deus, e além de não as aplicar, né, eles aplicam o contrário muitas vezes, ou seja, a manipulação, a ganância, né, para poder ter o dinheiro, o status, o poder, né, através não das leis de Deus, né, ter o status, o poder, o dinheiro, não através das leis de Deus, mas pelo contrário delas, né? Então Jesus mostra aqui que se faça assim, né, o seu dinheiro, os seus bens materiais, a sua construção do seu patrimônio, no entanto, que não seja às custas do verdadeiro patrimônio, que é o patrimônio espiritual, né, que são os nossos valores, né, que é realmente a nossa prosperidade, né, que é o nosso avanço, o nosso progresso, a nossa evolução como pessoa, na nossa mentalidade, né, no nosso campo emocional, no nosso campo espiritual, no nosso campo material, né? Então ele traz de novo, né, este ensinamento. Aí ele continua, né, trazendo aí logo na sequência, né, que esta analogia, né, dos ricos, que são no caso os líderes religiosos, né, ou seja, pessoas que têm poder, status, dinheiro, a base disso, né, de ganância, manipulação, enganação, né, e ele fala dos pobres, né, ele coloca os pobres simbolicamente como as pessoas que deveriam ter este conhecimento e estes ensinos por parte dos líderes religiosos e não os têm. Pelo contrário, eles são desprezados, né? Os líderes religiosos, eles querem inclusive mantê-los, né, na ignorância e nesta miséria, inclusive material, né, para que eles consigam manipular mais facilmente, né, para que eles consigam, que eles não tenham realmente conhecimento algum e continuem completamente submissos. Então, é importante também trazer este lugar da submissão, né, gente? Porque a submissão não é este tipo de submissão, né? Onde você aceita a mentira, a enganação, a manipulação, né? Você está submisso por isso. Não. A submissão é estar sob a mesma missão, né? E a gente pode trazer muito isso no exemplo marido e mulher, né? A esposa submissa ao marido. Que é isso? É a esposa e o marido estar sob a mesma missão, que primeiramente é sob a mesma missão de Deus, né? Sob os mesmos valores espirituais, né? Então, eles estão submissos primeiramente a Deus. Segundo, cada um exerce a sua função nesta missão, né? Porque além desta missão de estarem submissos a Deus, dos meus valores espirituais, né? Da honestidade, da justiça, os dois vão crescer juntos. O homem, ele na própria sua fisiologia, biologia, ele vai para a ação, ele vai para o mundo. A mulher traz o cuidado, traz a sabedoria, traz, né, a beleza para a vida deste homem, o cuidado, né? Então, estar sob a mesma missão é um
junto com o outro numa parceria justa, né? Tanto que quando ele fala aqui do divórcio, isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem clara também, porque assim, Jesus fala de não se divorciar, só que assim, nós temos que partir de um princípio, de um critério mínimo, né, para que não ocorram os divórcios, que é de verdade, respeito e diálogo. Porque quando não existe verdade, respeito e diálogo num relacionamento, não existe um relacionamento, né? Então, tanto que traições, né? O casamento, ele pode ser, inclusive, anulado, como se não tivesse existido, né? Não é nem um divórcio, né? Que você tá ali que foi casado e que, né, se divorciou. Porque senão a gente não tem critérios, né? Ainda mais hoje em dia que é usado esta liberdade, né, de você pode tudo sem critério nenhum, né? E aí você ouve, eu não posso me divorciar, e aí como se eu tivesse que aguentar tudo, traições, violências, seja emocionais, seja físicas. Não tem nada a ver com isso. Nós temos que partir do princípio fundamental e básico, que é a base, verdade, respeito e diálogo. Se existe isso num relacionamento, nós estamos partindo de um outro lugar, que não vai precisar haver divórcio. Por quê? Porque ali existe verdade, respeito e diálogo. Então vai se resolver as questões com diálogo. E se já existe verdade e respeito, então não existe infidelidade, não existe mentiras, né? Não existe a ganância, ou seja, a manipulação, a competição entre o casal, né? Um trair o outro, um prejudicar o outro, um querer, né, submeter ao outro de forma manipulativa, de forma agressiva, né? De forma a diminuir o outro, né? A rebaixar o outro. Então, nós não estamos falando, né, de não se divorciar desse tipo de relacionamento que nem é considerado um relacionamento, tá certo? Então, pela própria lei e pela própria lei de Deus também, né, um casamento pode ser anulado, né, em bases de mentiras que se resultem em que na forma prática? Traições, né, enganações, né, a ganância, quando você faz qualquer coisa, né, pelo dinheiro. Então deixar bem claro isso também, né? Porque senão tem muitas pessoas que continuam em relacionamentos, né, destruindo a própria vida porque acredita que tem que continuar casado, se mantendo neste lugar de mentiras, de apanhando, ou então de abusos psicológicos mesmo, né, emocionais, onde um desvaloriza o outro, menospreza o outro, rebaixa o outro, né, faz críticas mesmo pejorativas, xingamentos, né? Então isso não é relacionamento, tá? Quanto mais um casamento. E aí Jesus traz, né, a mudança drástica que inevitavelmente acontece, né? Então as pessoas que têm o privilégio do dinheiro, do status, do poder de autoridade pelo cargo que exerce, e essas pessoas não fazem o que devem fazer porque elas têm privilégios de conhecimento, né? Privilégios de dinheiro, né? Privilégios de várias coisas, tanto de alimentação, de vestimenta, e elas deveriam contribuir para que essas pessoas também prosperassem, né? E elas assim não o fazem, né? Acreditando que se as outras pessoas prosperarem, elas vão perder, né?
só que elas vão perder se, né, continuando a ter que não é, né, prosperidade, mas que se fala, porque se coloca simplesmente o dinheiro em si, o poder em si, o status em si como prosperidade, né? E não é em si, o negócio em si, porque você vai saber como que você ganhou aquilo, o poder, o status, o dinheiro, de que forma, né? Então, mostra-se aqui o que acontece, né? Quando você está numa posição desfavorável, né, de ignorância de conhecimentos, né, de necessidades materiais mesmo, né, e as pessoas que estão no privilégio, né, espiritualmente, de conhecimentos, de dinheiro, de cargo, né, de poder, de status, e elas não aplicam os valores de Deus, né? Elas não contribuem para levar essas pessoas também, ou seja, levar o conhecimento, levar os valores espirituais, a mudança de mentalidade, né? Todo um aparato para que essa pessoa também tenha condições de evoluir e crescer, né? Então ela vai perder o que ela tem, né? Então Jesus, aí aqui fala, né? Até o momento, até João o Batizador, os profetas que vieram para trazer, de uma forma ainda limitada, mas para trazer quem viria, né? E traria o conhecimento e a liberdade plena, né? Tanto que os profetas antes realizaram alguns milagres, tudo para mostrar, né, que realmente realmente que Deus existe, né? E que eles vieram, né, fazendo certos milagres e mostrando certa consciência, já trazendo certa consciência, como um preparo, né, para até João o Batizador e Jesus, que vem trazer esta libertação para todos os que querem, não só para os líderes religiosos, não só para os que estão nos cargos, né, de poder, nos cargos privilegiados, mesmo porque estes, na maioria das vezes, querem se manter orientados, vamos dizer, entre aspas, pelo diabo, né? Ou seja, pelas suas sombras, pelas suas, né? Eu quero continuar tendo dinheiro, poder, eu não quero mudar, eu quero continuar tendo desta forma o dinheiro, o poder, o status, né? Eu não tenho a coragem de mudar, eu não tenho a coragem de, né? Então você vai ter, vamos dizer, as consequências, né, de qualquer jeito, que é esta mudança aqui que ele traz nessa ilustração entre o rico e o Lázaro, né, que é uma simbologia, né, mostrando que a partir de Jesus ele veio realmente trazer este conhecimento, esta sabedoria, né, para todos os que querem, né? E os que querem buscam, né? Os que querem, eles vão buscar grupos, pessoas. Hoje nós temos, né, muitos cursos, mentorias, onde se busca consciência, se busca a cura das prisões emocionais, né? Para se libertar e inclusive ter resultados financeiros, né? Ter resultados aí na vida material. Então, essas são as pessoas, né, hoje em dia que buscam os ensinamentos de Jesus, porque mesmo que a pessoa não fale de Jesus em si, né, são os valores, é o fundamento da vida, né? Então não tem como, a prosperidade e o caminho é este, né? Então agora a gente tem que buscar grupos assim, ambientes assim, porque os ambientes também nos levam para esses lugares, né? Tem ambientes onde as pessoas não querem de jeito nenhum, né? Então procure ambientes que as pessoas estão buscando isso. E sempre é assim,
Você está num grau de consciência, você pode contribuir para aquele que está num grau de consciência menor, né? E você busca alguém que está num grau de consciência maior, e aquele que está num grau de consciência maior vai buscar quem está ainda num grau de consciência ainda maior. E assim, né, é uma cadeia mesmo, né? Vai se formando uma equipe, vai se formando uma cadeia mesmo de pessoas que querem e vão buscando. E você sempre pode, se você já tem alguma consciência, buscou uma sabedoria, já está praticando na sua vida, você já pode contribuir com aquele que não tem nada, né? Então não é só buscar ali aquele degrau gigantesco, porque nós vamos ter que subir os degraus, né? Então este aqui, né, é a lição de hoje. E por fim, né, ele traz que ele não vem para convencer, ou seja, obrigar a ninguém, né? Mas é uma consequência inevitável. Aquilo que a gente busca, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente se transforma, né, para coisas realmente prósperas, a gente vai ter um resultado inevitável. Da mesma forma que os privilegiados, né, que têm as suas responsabilidades de ali ensinar, de ajudar essas pessoas a construir as suas vidas e a sua prosperidade, e contribuindo para que os outros, com sua prosperidade, você vai construir ainda mais a sua, né? Não é esse pensamento, não, de que se eu der o conhecimento para eles, né, se eu não submeter eles através dessa forma da miséria, da ignorância, eu não vou ter, é uma grande falácia, né? Então, se essas pessoas não querem mudar essa mentalidade, né, não querem, então elas vão perder, né? Porque a vida, Deus é justo, né? Então, o que elas também plantaram, o que elas estão fazendo, inclusive com os cargos, com o poder e com o dinheiro que lhes foi dado, né? Que lhes foi dado, né? Tipo, eles estão numa posição que eles têm responsabilidades, né? Sobre os demais ali. E não usam, e pelo contrário, né? Além de não usar, usam exatamente o contrário para se manter no poder, para ter o dinheiro. Então também da mesma forma terão as consequências. E é aqui, né, que esta lição traz. E que a gente não precisa tentar convencer ninguém e nem obrigar, né? A pessoa vai ter o estalo de que é isso que eu preciso, é isso que eu quero, que é hoje em dia o que nós vemos, né? Pessoas buscando essas mentorias, né, de sabedoria, de conhecimento, né? Seja para se libertar das prisões emocionais, para mudar a mentalidade, os valores espirituais que permeiam tudo, né? Que estão buscando transformar as suas vidas, né? E isso, com toda essa mudança de mentalidade, das prisões emocionais, né? Dos valores espirituais, você vai materializar a prosperidade, né? Você vai materializar a prosperidade. E também a técnica, né, gente? A capacidade aí do seu trabalho, as técnicas aí dos seus talentos que você trouxe para servir, né? Que é o trabalho em si, né? Que você faz para fazer dinheiro, né? E as crianças e os jovens, né? Que a gente tem que se atentar para as suas potencialidades também, né? Para dar este direcionamento para que eles já possam, o mais cedo possível, ir se construindo, né, a partir deles, e que seja cada vez mais fácil, vamos se dizer, da gente impedi-los, né, de eles seguirem, né, os seus talentos para fazer seu dinheiro, né, para assumirem suas famílias, né, construírem seus patrimônios, suas vidas. Então, a gente fazendo essa mudança na nossa, né, as crianças e os jovens também, né, seguirão este exemplo. Então,
Jesus traz isso, né, nesta lição de hoje, né, e inclusive, né, a gente vê o rico, quando ele tá ali nas chamas, né, que simboliza o tormento, por ele ter feito tudo o que ele fez, né, porque chega uma hora que vem a cobrança, né, a vida cobra, não tem jeito, ele ainda assim quer se livrar e livrar os amigos deles ali, né, os irmãos deles ali, de uma outra forma, que não é, né, seguir aí os ensinos de Jesus, né, e o que Jesus diz, não tem, né, outra forma. Esta é a verdadeira libertação e é a verdadeira prosperidade. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe aí com pessoas que você sabe que queiram o exemplo de Jesus nas suas vidas. E se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais notificações, se assim você quiser. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!